Olá, caros alunos, tudo bem com vocês? Mais um mês está se iniciando e que ele venha cheio de paz e com muita saúde para todos nós. E hoje na nossa aula de matemática a gente vai falar sobre os quadriláteros, tá certo? Rápido, porque é apenas conceito, definições, não tem cálculo, mas fiquem atentos às explicações e ao final da videoaula tentem fazer as questões propostas que vão estar aqui no grupo, tá certo? Então vamos lá para a nossa videoaula de hoje. Quadrilátero é o nosso conteúdo. Um quadrilátero é uma figura geométrica plana que possui quatro lados. Por isso que é quadrilátero. Possui quatro lados, formado por segmentos de reta. Os quadriláteros são polígonos e por isso tem que ser fechados. A gente já estudou polígono e sabemos que polígonos são figuras geométricas planas fechadas, tá certo? Formada por segmentos de reta fechados. Além disso, podem ser classificados em três grandes grupos, de acordo com as características de seus lados. Podem ser paralelogramos, trapézios ou outros. Hoje, na nossa videoaula, a gente vai falar apenas dos paralelogramos, tá certo? As suas definições, os seus conceitos e suas características. Os paralelogramos. Um dos critérios usados para classificar um quadrilátero como paralelogramo baseia-se nos seus lados. Se um quadrilátero possui lados opostos, paralelos e congruentes, então ele é um paralelogramo. Vamos ver aqui um desenho. Podemos observar os seus lados paralelos, que é o lado da esquerda com o lado da direita, são paralelos, eles não se cruzam, tá certo? E possuem as mesmas medidas, por isso que eles são congruentes. Assim também como o lado de cima e o lado de baixo, são paralelos, não se cruzam. E possuem a mesma medida, ou seja, são congruentes. Isso leva a classificar esta figura como um paralelogramo. O conjunto de todos os paralelogramos também podem ser classificados em três classes. Possui a classe dos retângulos, losangos e quadrados. Vamos ver a diferença de cada um. Primeiramente, os retângulos. Os retângulos são paralelogramos cujos ângulos internos são retos, ou seja, de 90 graus. Todos os ângulos formados no retângulo, eles têm a medida de 90 graus, ou seja, são ângulos retos. Além disso, eles apresentam uma propriedade. Vamos ver logo o desenho. Aí temos um retângulo, observe aí nos seus vértices, formando um ângulo de 90 graus, representado por esse pequeno quadradozinho aí. Só tem esse formado, os ângulos de 90 graus, os outros são curvas, e quando é 90 graus, um ângulo reto, ele é representado desta forma. Vamos ver a propriedade. Todo retângulo possui diagonais congruentes. Observe que as diagonais são essas linhas que se cruzam pelo centro da figura, ou seja, do retângulo. São congruentes porque possuem a mesma medida. Aí ela tem 4,47 de medida, tá certo? Por isso que são congruentes. E por esta característica, essa figura é classificada como um retângulo. Agora vamos ver os losangos. Os losangos são paralelogramos cujos lados são congruentes, tá certo? Isso significa que seus lados possuem mesma medida, medidas iguais. Além disso, a propriedade que se refere unicamente aos losangos é a seguinte. Vamos ver aí o desenho do losango. Observe aí, lados congruentes e paralelos. E a propriedade é essa, a seguinte: todo losango possui diagonais perpendiculares. Observe aí que as diagonais são as linhas que passam pelo centro do desenho, da figura, do losango, e formam um ângulo de 90 graus, por isso elas são perpendiculares entre si. Lá no retângulo, as diagonais formavam ângulos agudos e obtusos, então não eram perpendiculares. Já no losango, elas formam quatro ângulos de 90 graus, ou seja, ângulos retos. Por isso, elas são perpendiculares entre si. Essa é a principal característica de um quadrilátero, melhor falando, de um paralelogramo ser classificado como losango.
É importante salientar que todo losango é um paralelogramo, mas nem todo paralelogramo é um losango, tá certo? Todos os losangos são paralelogramos, mas nem todo paralelogramo é um losango, porque tem paralelogramo que é um retângulo, tá certo? Ou um quadrado. E a próxima classe é dos quadrados. Os quadrados são paralelogramos que possuem lados congruentes e ângulo de 90 graus, tá certo? Isso significa que todo quadrado também é um losango e também é um retângulo ao mesmo tempo. Por isso a propriedade dos quadrados, ou seja, o quadrado é uma mistura de características de um retângulo e de um losango. Possui lados paralelos congruentes e possui ângulo de 90 graus. Temos o desenho aí, observem aí, que as suas diagonais também formam ângulos de 90 graus. Elas são perpendiculares, que é a mesma característica de um lado losango. E as diagonais também são congruentes. Tem a mesma medida, que é uma característica do retângulo. Lá as diagonais do losango, elas eram perpendiculares, mas elas não tinham a mesma medida, tá certo? As medidas eram diferentes. Todo quadrado possui diagonais congruentes, medidas iguais e perpendiculares, ou seja, formando um ângulo de 90 graus. São perpendiculares entre si. Essa propriedade está ilustrada na figura ao lado. Além disso, todo quadrado é um paralelogramo, mas nem todo paralelogramo é um quadrado, tá certo? Os quadrados, os retângulos e os losangos são paralelogramos. Mas nem todos os paralelogramas se enquadram entre si, porque tem paralelogramo que é um quadrado com suas características, tem paralelogramo que é um losango com suas características e tem paralelogramo que é um retângulo com suas características, tá certo? Vamos ver a relação entre eles, para ficar melhor entendido. Relações entre os paralelogramos. Em resumo, as relações entre paralelogramos são as seguintes. Todo paralelogramo ou é um quadrado, ou é um losango, ou é um retângulo. Não pode ser os três ao mesmo tempo. Pode ser um de cada vez, de acordo com as características do desenho. Todo quadrado, retângulo e losango é um paralelogramo, tá certo? Isso são as classificações, são as classes dos paralelogramos. Ou é quadrado, ou é retângulo, ou é losango. Nem todo paralelogramo é quadrado, nem todo paralelogramo é retângulo, e nem todo paralelogramo é losango, mas obrigatoriamente um dos três, tá certo? Só pode ser um dos três ao mesmo tempo. Todo quadrado é também um losango, em virtude da característica em comum que eles têm. Todo quadrado é também um retângulo, também em virtude da característica comum que eles têm, que é a diagonais congruentes. E o quadrado é comum com o losango porque as diagonais são perpendiculares, tá certo? Mas um retângulo não é um losango, tá certo? Porque as diagonais do losango, elas não são congruentes, ou seja, não tem as mesmas medidas. Já no retângulo sim. Tá explicado? Certo? Agora é com vocês. Tentem fazer as questões, observe que foi apenas conceito, definições, não tem cálculo de forma alguma, as aplicações matemáticas dos paralelogramas a gente vai ver posteriormente, tá certo? Então, tentem fazer as questões, eu vou estar aqui durante todo o período da aula para atender vocês, tá certo? Obrigado, boa tarde e até a próxima videoaula.